Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje o episódio vai ser sobre algo que tá todo mundo falando. Não tem como escapar, principalmente se você tem Twitter e Instagram. Se você não ouviu falar do BBB nos últimos dias, me fala como, porque eu não tô conseguindo desviar do assunto desde que o programa começou. Enfim, tava lá no grupo dos crimezeiros no WhatsApp, que é o grupo dos apoiadores do Café com Crime, quando sugeriram essa ideia, falar dos crimes que já ocorreram com ex-BBBs, ou até mesmo que foram cometidos por ex-BBBs. E olha que tem muitos, viu? Várias acusações de estupro, agressão física, racismo, vixe, a lista é grande, viu? Mas eu escolhi aqui os top 3 casos que eu achei os mais impactantes para contar para vocês. Vou listar aqui rapidinho só para você ter uma ideia do que vem por aí nesse episódio. Um ex-BBB foi assassinado e o seu caso continua sem solução até hoje. Um outro ex-BBB foi preso por tentativa de homicídio e estelionato. E o outro ex-BBB ainda foi condenado por manter relações com uma menina de 13 anos, além de ter conteúdo de pornografia infantil. Pesado. Os crimezeiros que sugeriram esse episódio lá no grupo dos apoiadores foram Ayrton, Ellen, Daniela, Natasha e Éder. Valeu demais, galera! Aliás, se você quer fazer parte do grupo, basta apoiar o Café com Crime na Orelo, nas categorias de R$10 para cima. Se 10 for muito, você pode apoiar por R$5 e ganhar acesso a episódios exclusivos na Orelo. Os apoios funcionam como uma assinatura mensal e ajuda demais a Dona Café aqui a manter o podcast funcionando. Eu vou deixar o link para quem quer ser apoiador na descrição aqui desse episódio, então dá uma olhadinha na descrição, clica no link e vê como funciona para virar um apoiador pela Orelo. E lembrando a todos que se não der para apoiar, tá tudo bem, só de escutar o episódio pela Orelo você já está ajudando. A Orelo, para quem não sabe, é a única plataforma que paga os podcasters por play, então o seu play por lá já vale muito. E é isso, entrem na Orelo, gente, é de graça para vocês baixarem e usarem, e o link tá na descrição, facinho aqui. Bom, com isso, bora começar do começo? Vamos começar com um caso onde o ex-BBB foi a vítima. Essa história envolve um ex-BBB da 9ª edição do programa, o Big Brother Brasil 9. Alguém lembra dessa edição? O vencedor foi Max Porto, o carioca que tinha o bordão Maximize-se. Ele levou para casa R$1 milhão em 2009. Mas não é dele que eu vou falar aqui hoje, e sim do cowboy, que viveu na casa mais vigiada do Brasil em 2009 também. O seu nome mesmo é André Luiz Guzmão Almeida, um paulista de São Bernardo do Campo que ganhou ares de vilão no programa. O cowboy ficou apenas 12 dias na casa, ele entrou no dia 12 de fevereiro e foi eliminado no dia 24 de fevereiro de 2009. Só que no pouco tempo que ele ficou na casa, ele discutia com vários participantes, arquitetava situações no jogo e acabou sendo o 6º eliminado do BBB 9 com 71% em um paredão triplo com Nayá e Josiane. A Nayá, por sinal, disse no paredão que o cowboy não tinha um pingo de educação, era mal criado e não tinha noção das brincadeiras que fazia. Pelo menos ele era assim lá dentro da casa, né? Antes da eliminação, o cowboy postou uma mensagem no diário online que cada participante mantinha no site do programa, se dizendo estar confiante. Vou ler aqui um trechinho do que ele disse. Abre aspas. Não sou saco de pancada. Aqui bateu, levou. Espero que vocês tenham entendido o meu lado. Houve uma ação e uma reação. O paredão de hoje só traz 2 coisas de bom. Primeiro, minha branquinha e meus filhos que amo. Segundo, a resposta do povo do Brasil. Me deixem ficar. Isso aqui é um mundo real, onde sobrevive o mais forte.
Fecha aspas. André tinha 37 anos, era cantor sertanejo, casado com Luciana Guzmão de Almeida, com quem tinha 3 filhos. Ele ainda tinha uma filha de um relacionamento anterior. A família vivia num sítio em Alumínio, a 70 quilômetros de São Paulo. No terreno também funcionava o seu restaurante, o Sushi Rancho do Cowboy. O lugar era tranquilo e aparentemente seguro, rodeado por bosques, natureza, aquela tranquilidade toda de interior. André e Luciana também acreditavam que eles estavam protegidos pela fama do André após o BBB. A Luciana disse, abre aspas, "A gente pensou errado, eu e o André. A gente pensava assim, um cara para vir aqui tem que ser muito corajoso, porque você é famoso, ninguém vai peitar você, ninguém vai te assaltar, ninguém vai te roubar, entendeu?" Fecha aspas. Como Luciana disse, eles estavam errados. 2 anos após a eliminação de André Cowboy do BBB 9, ele foi assassinado no seu próprio sítio. No dia 1º de junho de 2011, André estava com sua família no sítio em Alumínio, São Paulo. Por volta das 2 da manhã, ele ouviu latidos dos 3 cachorros que tinha no sítio. Aí ele achou tudo muito estranho e saiu para ver o que era. A Luciana pediu para André não sair do quarto. Ela estava com medo, estava pressentindo ali que não estava legal o latido daqueles cachorros. Mas, mesmo assim, ele foi. A mulher de cowboy escutou um disparo logo depois e chamou pelo marido. Como ele não respondeu, ela resolveu se trancar no quarto. Dentro do imóvel também estavam os 3 filhos do casal. Em seguida, assim que ela confirmou que estava todo mundo bem dentro de casa, ela telefonou para a polícia militar pedindo socorro. A polícia chegou e começou a fazer uma busca pelo sítio. E não demorou muito para que André Cowboy fosse localizado em uma casa usada para receber hóspedes no sítio. Ele estava gravemente ferido com um tiro na nuca. Luciana relatou que a polícia militar não teria permitido que ela visse o marido ferido. Para evitar que ela presenciasse aquela cena, as primeiras autoridades a chegar e socorrer o ex-BBB teriam dito que ele havia sido sequestrado para poder levar ele para o hospital sem o conhecimento dela. Cowboy foi levado para o pronto-socorro da cidade, depois foi encaminhado ao Hospital Regional de Sorocaba, mas acabou morrendo às 5h50 da manhã. Quando recebeu a notícia de que seu marido havia morrido, Luciana não aceitou e chegou a agredir um médico em meio a seu desespero. Ela cuidou para que o caixão fosse lacrado e os filhos não vissem as marcas da violência sofrida pelo pai. Dezenas de pessoas acompanharam o enterro, que ocorreu 12 horas depois da morte de Cowboy. As crianças se despediram de André com uma carta colocada sobre o caixão, assim como um chapéu, que era um item característico que o André Cowboy sempre usava. A filha mais velha dele, que na época tinha 10 anos, ela usava um outro chapéu igualzinho do pai, e ela passou a só tirar aquele chapéu da cabeça para dormir e comer nos dias seguintes. A chácara onde o ex-BBB foi morto não tinha câmeras de segurança. E não foi só isso que fez com que o criminoso ou os criminosos, não sabemos, entrassem e saíssem ali do sítio sem ninguém perceber. O sítio ele era longe dos vizinhos. A região dali era escura, não tinha muita iluminação de postes. E a cerca era uma cerca de arame farpado até que fácil de ultrapassar. Então tudo isso contribuiu para que ninguém visse nada. A única testemunha do crime foi a viúva da vítima, a Luciana, que afirmou à polícia na ocasião não ter visto nenhum suspeito. Ela apenas ouviu um disparo. O André Cowboy não possuía armas na casa, mas ele era uma pessoa conhecida por ter praticado artes marciais. Então, se ele fosse atacado, ele saberia se defender. No entanto, a investigação não achou indícios de luta corporal na cena do crime. O tiro foi disparado a queima-roupa pelas costas. Não deu nenhuma chance para André Cowboy reagir.
A polícia notou que alguns eletrônicos, como um notebook e uma TV, haviam sumido do restaurante Sushi Rancho do Cowboy. Por isso, o homicídio poderia ser considerado um latrocínio, ou seja, que além do atentado à vida, também houve o roubo. Outra hipótese seria a de vingança. Segundo Luciana, André Cowboy tinha uma dívida de R$60 mil e ela acreditava que o credor poderia ter sido o autor do assassinato. Mas não tinham provas. Ninguém viu suspeito nenhum, não haviam câmeras, pouquíssimas evidências foram deixadas na cena do crime. E com isso, o inquérito policial, que tinha prazo de 30 dias para ser concluído, acabou sendo prorrogado por diversas vezes, por falta de informações. O Ministério Público se manifestou favorável a essas prorrogações e disse não ter intenção de pedir o arquivamento do caso. Em dezembro de 2011, 6 meses depois do assassinato, a polícia ainda não tinha uma resposta sobre a autoria do crime. Nesses meses, Luciana chegou a afirmar que tinha medo de morrer também. Ela disse, abre aspas, "Eu tenho medo. Assim, a polícia acha que não vão ter esse peito. De repente não de voltar lá, mas de ficarem me esperando talvez." Fecha aspas. Mas ela não tinha muito o que fazer. A sua vida precisava continuar, principalmente porque ela precisava trabalhar para sustentar os filhos. Ela assumiu o sushi bar da família, mas como o estabelecimento acabou aparecendo muito na mídia e ficando marcado com a morte de André Cowboy, né, o lugar de um crime, de um assassinato, o negócio ficou mal visto. Ela precisou fechar o restaurante do sítio e, no lugar, abriu um buffet. A Luciana resolveu que não falaria mais sobre o crime, já que ela acreditava que seria muito difícil de descobrirem quem foi o assassino. Sem falar do crime, a Luciana queria resguardar os filhos de toda essa história e das pessoas também. Ela realmente queria seguir com a sua vida. Em agosto de 2018, 7 anos após o crime, o caso continuou sem solução. A responsável pelo inquérito do assassinato foi a delegada Luciana Regina Bachir Toledo. A delegada afirma que fizeram o possível e o impossível para encontrarem o culpado. Reviraram a vida toda de André Cowboy, foram atrás do caso de todas as formas, mas não foi possível chegar ao autor do crime. O caso foi relatado como sem autoria e assim continua até hoje. Hoje, Luciana não vive mais na chácara onde o crime aconteceu. O terreno continua sendo propriedade da família, mas não recebe visitas, né? Tem uma corrente no portão da frente e fica lá. Luciana se casou novamente, ela é chefe de cozinha e teve outros 2 filhos com um novo marido. Ela segue não falando sobre o crime. E é isso que sabemos do caso do ex-BBB André Cowboy. Um fato interessante não, na verdade é meio triste e mórbido, né? Mas para os crimiceiros pode ser interessante, é que a edição BBB 9, da qual o André fez parte, parece ter aí uma certa maldição. Dos 18 participantes, 3 morreram. André, né, que foi assassinado em 2011, Nonô, o Norberto Carias dos Santos, radialista, que morreu de câncer em 2017, e Josi Oliveira, que morreu de uma complicação em uma cirurgia no ano passado. O próximo caso envolvendo um ex-BBB é o do Laércio de Moura. Ele participou do BBB 16 e no mesmo ano acabou preso em um lugar bem pior do que a casa mais vigiada do Brasil, na cadeia. Vocês lembram da 16ª edição do programa? A vencedora foi a goiana Monique Nunes, de apenas 19 anos na época. Ela competiu a final contra a youtuber Maria Cláudia e acabou levando R$1,5 milhão para casa. Nessa mesma edição, o designer de tatuagem curitibano Laércio de Moura foi um participante bem polêmico. Ele protagonizou brigas dentro da casa com Ana Paula, que acusou ele de ser um velho, nojento, porco e imbecil depois que ele revelou a ela em uma conversa dentro da casa, lembrando que essa é a casa mais vigiada do Brasil,
E o cara vai lá e me fala pra Ana Paula que gostava de novinhas, de 17, 18, 20 anos. E ele ainda revelou que mantinha relacionamento fixo com 2 jovens fora da casa, uma delas menor de idade. E aí, só pra vocês entenderem aqui, o Laércio era um homem de 53 anos. Pra piorar, durante uma festa, a Ana Paula percebeu os olhares de Laércio para as meninas e o chamou de tarado. O alvo principal do brother seria a Monique, que seria a vencedora da edição, aquela que eu falei que tinha 19 anos. Ela era a mais jovem da casa. Na primeira semana de confinamento, o Laércio chegou a confidenciar para um outro participante que Monique era sua fantasia e que ela tirava o seu sono. A irritação de Ana Paula com Laércio atingiu o ápice quando ela encontrou o brother dormindo descoberto e só de cueca no seu quarto. Indignada, ela acordou Laércio aos berros dizendo, abre aspas, "Você está no quarto com 2 mulheres, então faz o favor de vestir uma roupa. Ninguém é obrigado a ver um velho nojento, fedido e pelado na cama. Velho pedófilo." Fecha aspas. Pois é, ela simplesmente não ia ficar passando pano não, falou na cara mesmo. O pior é que achavam ela meio surtada dentro da casa por conta dessas brigas e intrigas, né? Mas olha que ela estava absolutamente certíssima. Poucos dias depois desse ocorrido, dela xingar ele de velho pedófilo, o Laércio e a Ana Paula acabaram no paredão juntos. O Laércio foi o eliminado com 54% dos votos, se tornando o segundo eliminado do Big Brother Brasil 2016. Aí, como sempre, rola aquela entrevista com o brother depois que ele é eliminado. E com o Laércio não foi diferente. Obviamente, perguntaram para ele sobre as acusações feitas por Ana Paula de que ele era pedófilo. Ele negou, claro, mas apesar de negar que era pedófilo, ele disse que sim, sentia desejo por adolescentes. Vou ler aqui o que ele disse. Abre aspas. "Eu sou muito na minha. Na balada, eu vou para beber e olhar as pessoas. Ao mesmo tempo, sou assediado. As meninas querem pegar na minha barba. Elas pegam no meu peito. Mas para um beijo na boca, não vou pedir carteira de identidade. Às vezes, a menina vai botando a mão na sua calça. Eu sou ciente da minha responsabilidade. Tenho a consciência tranquila. Não respondo a processo, nem tenho nenhuma denúncia. Posso ser louco, mas não sou burro." Fecha aspas. Apenas 3 meses depois de ser eliminado do reality, Laércio de Moura foi acusado de fornecer bebida alcoólica e abusar de uma menina de 13 anos. De novo, ressaltando que Laércio tinha 53 anos. O Ministério Público do Paraná acolheu denúncias de telespectadores que conheciam o tatuador. O mais chocante foi que a Polícia Civil do Paraná teve acesso a conversas entre o ex-BBB e a menor de idade no Messenger do Facebook, e trechos desse papo foram divulgados na imprensa. Na conversa, Laércio fala que está indo buscar a garota e para ela não esquecer de usar a calcinha do jeito que ele gosta. Em outro momento, ele diz que quer ver a menina, mas ela diz para deixar para outro dia. E ele insiste, oferecendo bebida e a convidando para fumar um. Em outra conversa, ele conta para a menina sobre um relacionamento que ele teve com outra garota, alegando que ele batia na menina durante o sexo, pois só assim ela gozava. Ele diz, abre aspas, "Eu não curto, mas estava louco e sentei o braço sem dó." Fecha aspas. Ele diz que ele também tem os seus fetiches, como lamber o ânus e urina na cara. A menina fica extremamente desconfortável com essa conversa e diz para ele que não quer mais falar dessas coisas, que ela tem nojo. E a isso, o Laércio responde, abre aspas, "Pelo menos não sou necrófilo. Ah, mas também gosto de comer menina bêbada. Nossa." Fecha aspas. Ainda em outra conversa, a menina de 13 anos diz que não quer mais se relacionar com Laércio, pois ela está com medo de sua mãe descobrir. E ela sabe que é errado, é proibido e ela vai se ferrar muito na vida se esse relacionamento deles, for conhecido pela família e pelo público.
Ela tenta terminar com ele, mas Laércio é insistente e diz para ela continuar, pois é só ela não vacilar e falar para ninguém que não tem como a família descobrir sobre eles. Acabou que foi a própria menina que denunciou Laércio à polícia assim que ela completou 16 anos. Laércio de Moura foi preso em 16 de maio de 2016 na sua residência localizada em Curitiba, Paraná. Ele foi encaminhado para o Centro de Custódia de Curitiba, onde ficou preso até a conclusão das investigações. A polícia apurou que o crime ocorreu em 2012. A vítima é uma adolescente que na época tinha 13 anos e manteve essa espécie de relacionamento com Laércio por 3 anos. Os dois se conheceram em um evento público em Curitiba e, conforme a investigação, ele começou a mandar mensagens para a garota no Facebook. A família dela não tinha conhecimento do que ocorria até o momento em que a polícia procurou a vítima. A garota entregou aos investigadores prints de conversas que teve com Laércio e outra prova usada contra ele foi a própria declaração que ele fez à Ana Paula durante o BBB 16, de que ele gostava de se relacionar com meninas mais novas. Foi essa fala, de acordo com a polícia, que deu início à investigação que foi solicitada pelo Ministério Público do Paraná. Em setembro de 2017, a Justiça condenou Laércio de Moura a 12 anos de prisão por estupro de vulnerável e armazenamento de material, seja fotos ou vídeos, contendo cenas de sexo explícito ou pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes. Desde 2016, Laércio se encontra na Casa de Custódia de Curitiba, no Paraná. A defesa do ex-BBB chegou a entrar com um habeas corpus em 2017, mas foi negado. O terceiro e último caso que vou contar para vocês aconteceu com um participante da segunda edição do Big Brother Brasil. Eu acho que desse poucos vão lembrar, né? É tipo 20 anos atrás, gente. Mas vamos lá. Quem ganhou a edição foi o Rodrigo Leonel, conhecido como Rodrigo Cowboy. Com o seu carisma, o brother conseguiu ganhar o carinho do público e o prêmio de R$500 mil na época. Mas essa grana não durou muito tempo. O Rodrigo foi de campeão e rico para totalmente falido em menos de 2 anos após ganhar o prêmio no reality show. Ele conta que investiu o dinheiro do prêmio em 1.000 bezerros, um valor total de R$350 mil. E com o restante da grana, ele pagou 2 anos de aluguel de uma fazenda. Era uma área que ele entendia. Ele mesmo era treinador de cavalos, acostumado com fazenda e esse tipo de trabalho. Então, era um investimento que tinha tudo para dar certo, né? Mas não deu. Ele disse, abre aspas, "Aí foi onde gastei tudo. Errei demais. O primeiro erro foi não estar junto das minhas coisas. Nem conta do banco eu tenho hoje. Dinheiro mesmo? Nada." Fecha aspas. Porém, os problemas de Cowboy não pararam por aí. Isso porque o ex-BBB chegou a perder um pedaço do seu dedo durante um dia de trabalho na fazenda. Completamente falido, esquecido, sem dedo, o brother também acabou sendo preso. Em 26 de agosto de 2007, ele foi autuado em flagrante por tentativa de estelionato e homicídio no Parque do Peão, em Barretos. Acontece que nessa época do ano, rola lá o maior evento de rodeios da América Latina, a Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. E o ex-BBB Cowboy, obviamente, queria participar, ele queria entrar, queria ir para a festa. Mas ele não tinha ingresso, ele não tinha convite e ninguém lembrava dele, de quem ele era, para deixá-lo entrar. Ele meio que ficou irrelevante depois de ganhar o BBB. Pensa que, em 2002, as redes sociais não eram tão fortes, né? E ele não ganhou toda essa publicidade que os participantes atuais ganham, tipo Juliette, Gil do Vigor. Ele nem ganhou, mas tá por aí, você vê o rosto dele em todo lugar, uma pessoa mega relevante e tal, enfim. O Cowboy, o Rodrigo Cowboy, ele tinha, na verdade ele tem 10 mil seguidores no Instagram. Então é quase nada comparado aos milhões que os participantes atuais têm, né? E aí que ninguém lá da Festa do Peão achava relevante ele entrar, e ele simplesmente ficou de fora.
Ele podia ter comprado um ingresso? Podia, mas ele preferiu entrar de outro jeito. Rodrigo Leonel adulterou o adesivo usado para entrar no estacionamento do local. Ele teria tentado ingressar na portaria do camping, já dentro do Parque do Peão, onde ocorre a festa, né? Quando ele foi barrado. De acordo com informações da delegacia, Rodrigo disse que, abre aspas, ninguém o impediria de entrar porque o pessoal sabia quem ele era. Fecha aspas. Tadinho, né? Ainda estava achando que era o campeão rico, mas ele já estava na sua fase falida. Quando viu que não teria jeito, que seria expulso, ele acelerou o seu Gol preto para forçar a entrada, mas acabou atirando o carro contra o porteiro, o Leonardo Lourenço. O porteiro precisou ser socorrido e levado ao hospital. O Rodrigo Cowboy foi autuado em flagrante e levado para a Delegacia Seccional de Barretos. A sorte foi que Leonardo Lourenço quebrou apenas o pé e sua saúde se recuperou rapidamente. Entretanto, a polícia entendeu que Rodrigo Cowboy faria qualquer coisa para entrar na festa do peão, incluindo matar o porteiro atropelado se fosse necessário. Por isso, ele foi acusado de tentativa de homicídio. Ele ficou preso por 2 dias. Sim, só 2 dias. E chegou a dar autógrafos a policiais. Aí, no dia 28 de agosto, o advogado de Rodrigo pagou a sua fiança de R$30 mil com dinheiro de parentes e o cowboy foi liberado da prisão. Imagina que ódio você ter que pagar R$30 mil de fiança para um parente que já foi rico, que já foi famoso, e você agora tem que... O cara tá lá falido e você que tem que pagar a fiança do cara. Ah, não. Muito errado. Enfim, essa não foi a primeira vez, entretanto, que Rodrigo Leonel se envolveu com problemas na justiça. Ela foi a mais, como é que eu posso dizer? Foi a mais grave, talvez, porque, né, ele precisou pagar fiança, ficou preso 2 dias e tal, mas ele já tinha feito merda antes. Em 2002, logo depois de sair do BBB 2, o campeão do reality agrediu um segurança de estacionamento. De novo, né? Causando num estacionamento. Qual é, né? Dessa vez, ele estava acompanhado de sua ex-namorada, a Thaís Ventura, que também participou do BBB. E ela, por sua vez, acabou agredindo uma outra mulher que tentou puxar papo com o cowboy. Que casal, né? Enquanto um bate no segurança, a outra bate em outra mulher. É muita loucura. Mas assim, parece que os dias agitados passaram para o cowboy, assim como a sua riqueza, né? Hoje, cowboy mora de aluguel em Ribeirão Preto, em São Paulo. Ele é casado e tem um filho. Aos 51 anos, ele se divide entre o trabalho como corretor de imóveis e também como treinador de cavalos. E esse foi o meu top 3 casos criminais que envolveram ex-participantes do Big Brother Brasil. Como eu mencionei, tem vários outros, inclusive tem um que tá para ser julgado esse mês, o caso do Felipe Prior. Esse acho que todo mundo vai lembrar. O Prior participou do BBB 20, ele foi um brother muito controverso, que ou era muito amado ou muito odiado, e assim que ele saiu da casa, ele acabou sendo acusado de estupro por 3 mulheres diferentes. Os casos teriam ocorrido em 2014, 2016 e 2018, durante um torneio universitário do curso de Arquitetura e Urbanismo, o Interfal. As denúncias vieram a público quando Prior ainda estava na casa do BBB 20. Os nomes das mulheres, obviamente, foram mantidos em sigilo e o processo corre em segredo de justiça. O que a gente sabe é que o Prior sempre alegou inocência das acusações de estupro e afirma que está mais que ansioso para ser julgado logo, pois ele não aguenta mais sofrer os efeitos das acusações. Porque ele foi bloqueado, né, pelas marcas, ele não teve acesso às oportunidades e publicidades e tal, coisa que todo ex-BBB aproveita, né, para ficar rico, fazer uma grana, enfim. A Justiça de São Paulo aceitou em 2020 uma das acusações de estupro contra Prior. Era para ele ter sido julgado no ano passado, mas por conta da pandemia, a audiência foi postergada. Agora, a data é oficial. No dia 4 de fevereiro, às 1h30 da tarde, teremos a audiência de instrução de Felipe Prior no Tribunal de Justiça de São Paulo.
Vamos ver, né? Pelo que eu li aqui durante as pesquisas para esse episódio, muitos ex-BBBs, homens, foram acusados de assédio, estupro ou tentativa de estupro ao longo dos anos, mas quase nunca vão presos, né? Ou existe uma falta de provas, ou porque foi uma acusação falsa, ou porque o caso simplesmente é abafado e meio que fica por isso mesmo. Enfim, ficaremos atentos na sexta-feira para o resultado do julgamento. E com essa informação, eu encerro o episódio de hoje. Lembrando a todos que amanhã, quinta-feira, eu posto as fotos dos casos no Instagram. Então corre lá para ver, curtir e comentar. E que também tá chegando o momento do sorteio da caneca do podcast. Se você ainda não foi lá comentar a foto oficial do sorteio no Instagram, o @cafécomcrime, você tem até quinta-feira à tarde, porque o sorteio vai ser feito na quinta-feira à noite, beleza? Quinta-feira, dia 3 de fevereiro. Gente, a gente tá em fevereiro. Vocês têm noção? Credo. Enfim, corre lá, minha gente. Eu te espero lá. Até quarta-feira que vem e até lá, cuidado com quem vocês salvam do paredão, porque de desgraça já basta esse podcast. Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com pesquisa de Paula Montanha e edição de áudio de Luigi Calistrato. As fontes de informação foram G1, Meio Norte, Domingo Espetacular, Correio 24 Horas, Estadão, Revista Cláudia, Alagoas 24 Horas, Portal Terra e UOL.